Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar da corrupção humana. É isso mesmo. Veja só, sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e dentre todas elas tomaram as que lhe havia escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, os nefilins, que em outras versões está escrito gigantes, estavam na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses nefilins, que eram gigantes, eram homens valentes, homens de renome da antiguidade. Há muitas especulações, muitas teorias sobre a questão dos filhos dos homens, as filhas dos homens e os filhos de Deus. Mas eu quero apenas aqui fazer menção daquilo que nós já lemos aqui na Bíblia. Precisamos estar muito atentos àquilo que a Bíblia diz. A teoria, existe diversas teorias, né? Que podemos até analisar, mas devemos sempre ter a Bíblia como base. E o texto fala, no nosso devocional de ontem, no capítulo 4, versículo 26, fala que Sete, né, que foi a geração depois da morte de Abel, Caim sumiu no mundo. O texto fala que ele saiu da presença de Deus. E Eva vai engravidar novamente e ela vai ter um filho chamado Sete. Esse filho Sete vai ter um filho chamado Enos e vai ser nesse momento que os homens começaram a invocar o nome de Deus. Então, temos uma geração aqui, né? Vamos assim dizer, que se arrependeu e se voltou para Deus. Então, a partir daqui, daquilo que nós lemos ontem, nós vamos ver dois povos aqui na Terra. Aqueles que fugiram de Deus, aqueles que decidiram sair da presença de Deus, originado ali por Caim, ele decidiu isso, está muito claro no texto bíblico, e há também a geração daqueles que olharam para o lado, olharam para o outro e disseram: não, a partir daqui vamos mudar a nossa história. A partir daqui, eles começaram a invocar o nome do Senhor, que foi a partir da geração de Enos. Então, eu quero ler esse texto bíblico com essa visão de que as filhas dos homens, né, geração daqueles que estavam longe de Deus, aqueles que eram originados ali de Caim, e os filhos de Deus como a geração daqueles que a partir de Enos decidiram invocar a Deus. Então aqui mais uma vez essa geração vai fazer isso aqui, ó. Vão decidir se conectar de novo através do casamento. E aí vai haver, né, essa contaminação dessa geração. Por isso que o nome do nosso capítulo é a corrupção do gênero humano. Então, o texto aqui, ele deixa para a gente muito claro como isso iniciou, através dessa conexão que houve das filhas dos homens com os filhos de Deus, né? Casando-se, orientados pela beleza. Aqui é muito claro dizendo que as filhas dos homens eram bonitas e os homens, né, escolheram pela beleza.
E essas mulheres talvez já estavam carregadas de tradições pagãs. Por quê? Quando o homem se afasta de Deus, logo, aquele vazio que só pode ser preenchido por Deus, o homem tenta preencher na busca e mais busca de algo que o preencha, de deuses, né, estranhos. Então, esta é aquilo que é mais visível no texto bíblico. Mas você vai ver muitas teorias a respeito disso. Retornando ao texto bíblico, o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e toda a imaginação de pensamento do seu coração era continuadamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Que triste isso, não é? Pois bem, e disse o Senhor: destruirei a face da terra, o homem que criei, tanto o homem como o gado, como os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Então, mais uma vez, a natureza sofrendo por consequência do pecado da humanidade. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E esta era a geração de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração. E sabe o que acontecia com ele? Andava com Deus. Lembra da origem de Noé? Nós falamos isso no devocional de ontem. Na nossa primeira genealogia de Gênesis, a gente fala da origem de Noé. Então, Noé, ele continuou um homem íntegro diante de Deus. Ele e a sua geração, né? Aí fala que ele andava com Deus como Enoque. Lembra de Enoque? Pois bem, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e esta estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer. Faze compartimentos na arca e reveste-as de betume por dentro e por fora. Tu a farás desta madeira, o comprimento da arca será de 300 côvados de largura, de 50 a sua altura, de 30. Farás a arca com janela de 1 côvado de altura na sua lateral, porás uma porta na arca. Então, você já percebeu aqui que Deus começa a trazer detalhe daquilo que ele planeja ao homem. Isso é algo extraordinário. Você sabia que Deus está ansioso em compartilhar com a humanidade segredos dele? Deus quer compartilhar planejamento dele a respeito daqui da terra? Pois é, mas para você ouvir, descobrir, se conectar com os segredos de Deus, é necessário ter qualidades como Noé tinha. Ele era íntegro, justo e andava com Deus. Olha a dica aí. Pois bem, você viu que a madeira, Deus deixou muito claro qual deveria ser a madeira, que aqui nesta versão aqui, né, Almeida século 21, ela fala da madeira de gofer, né? Em outras versões fala cipreste. Então vamos lá, que é uma madeira muito resistente, né? Porque você já sabe o que ia acontecer com a arca. Pois bem, Deus traz todo esse planejamento, fala: mas estabelecerei contigo a minha aliança, tu entrarás na arca contigo, teus filhos, tua mulher, a mulher dos teus filhos, de tudo que vive, de todos os seres farás entrar na arca,
toda espécie, macho e fêmea, para conservar vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, dos animais, segundo a sua espécie, todo animal que rasteja pela terra, segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti. Olha que coisa extraordinária! Pense só, quem comandou esses animais? Eu imagino que quando a arca ficou pronto, Noé abriu a porta e a bicharada começou a vir, porque o texto disse que eles iriam até Noé, né? Para conservares todos com vida. Leva para ti todo tipo de alimento, armazena contigo, pois porque servirá de sustento para ti e para eles, os animais. Assim fez Noé, tudo o que Deus lhe ordenara. Olha outro princípio para receber segredos dos céus. É ser obediente. Deus não vai compartilhar segredos, planejamento dele, a agenda dele com quem não quer obedecer. É, isso mesmo. Aqui está claro nessas características que o texto traz a respeito de Noé, que foi um grande homem de Deus, né? Atemporal, ele fez coisas extraordinárias, tudo porque era um homem obediente. E aí, capítulo 7, Noé, sua família entram na arca, né? Então, depois disso, o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu, toda a tua família. Então, você percebe aqui que aqui nós temos uma lacuna de tempo muito grande. E aí, né, cabe você imaginar tudo isso. Imagine, né, a construção da arca. Noé buscando a madeira, os filhos dele atrás de madeira e esse povo só observando, né? A fofoca devia estar correndo solto naquele dia, naqueles dias ali, né? Que coisa é essa? Que loucura é essa? Esse homem perdeu o juízo, né? Imagine Noé e sua família em meio a esse burburinho. Então você percebe, né? Você não é guiado por burburinho. Você deve ser guiado por aquilo que Deus te disser, por aquilo que a palavra dele nos traz. É por isso que devemos estar tão firme, tão alicerçado na palavra. Você está percebendo que priorizar a palavra de Deus é um estilo de vida? Quanto mais firmado você estiver na palavra de Deus, mais fácil será a sua trajetória aqui nessa terra. E continuando, depois disso, né? Leva contigo 7 casais de todos os animais limpos, macho e sua fêmea. Porém, dos animais que não são limpos, leva apenas um casal, macho e fêmea. Leva também 7 casais de aves do céu, macho e fêmea, para que a sua espécie se conserve com vida sobre a terra de toda a espécie. Porque passado mais 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias, 40 noites, e exterminarei a face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez tudo conforme Deus havia lhe ordenado. Então eu acredito que dentro da arca Noé começou a marcar os dias que se passaram, porque Deus tinha dito a ele quanto tempo seria a duração da permanência dele na arca. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Os animais grandes, as aves, todo animal pequeno da terra, os limpos que não são limpos, foram de 2 em 2 até Noé entraram na arca, macho e fêmea. Pense só que coisa mais bonita foi essa, né? Todos os casalzinhos entrando ali. Noé, a esposa, os filhos com a esposa, os animaizinhos, né? Cada um com a sua parceira entrando na arca. Pois bem, né? Existe até alguns quadros muito antigos, eu lembro disso na casa do meu avô, tinha a arca
e uma rampa, com todo mundo subindo na arca. Talvez, se você é mais antigo, você deve lembrar desse desenho. Mas se você colocar lá no Google também, você vai ver esse desenhozinho, né, mostrando esta cena que nós estamos lendo aqui. Aos 17 dias do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Olha só, a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então você percebeu que as fontes do abismo também se abriram, ou seja, era água de cima e água de baixo subindo. Era muita água. E o texto fala que nesse mesmo dia Noé entrou na arca juntamente com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher, as 3 mulheres dos seus filhos e com eles todos os animais selvagens, segundo a sua espécie. Todo mundo dentro da arca. De 2 em 2, todas as criaturas que havia fôlego de vida foram até Noé e entraram. E entraram todas as criaturas, macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado. Então o Senhor fechou dentro da arca, né? Então a porta da arca se fechou e iniciou o período do dilúvio. Durante 40 dias, o dilúvio veio sobre a terra. As águas aumentaram, levantaram a arca que se elevou acima da terra, e as águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra. A arca vagueava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e foram cobertos todos os altos montes que havia debaixo do céu. Pois bem, as águas prevaleceram 15 côvados acima dos montes, os quais foram assim cobertos e morreu toda, isso mesmo, toda criatura que se move sobre a terra, as aves, o gado, animais, inclusive toda a humanidade. E morreu tudo que tinha fôlego do sopro de vida nas suas narinas. Assim foram exterminadas todas as criaturas que haviam na face da terra, tanto o homem como até mesmo os grandes animais e os pequenos que rastejam, né? E todos foram exterminados da terra e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então, 40 dias de chuva. E essas águas, elas permaneceram, né, por todo esse tempo até que ela baixasse novamente. E aí as águas do dilúvio diminuem. Capítulo 8, e Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado, de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra. E as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam. E a chuva do céu se deteve. As águas foram recuando de cima da terra e depois de 150 dias havia diminuído. A arca parou sobre o monte Ararat no dia do 10º mês, e os cumes dos montes apareceram primeiro no dia do 10º mês. E aí, no final de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca, soltou um corvo, ele saiu da arca, mas não voltava, enquanto não secaram as águas que cobriram da terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta dos pés, porque as águas ainda cobriam a face de toda a terra. Então voltou Noé na arca. Estendendo a mão, Noé segurou e a recolheu consigo na arca. Esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. E à tardinha a pomba voltou para ele e trazia no bico uma
folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra, esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba, mas aí ela não voltou mais para ele. As águas estavam sobre a terra, secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu a face da terra havia secado. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava totalmente seca. Então Deus falou a Noé: sai da arca, juntamente com a tua mulher, teus filhos, as mulheres dos teus filhos, e traz para fora todo animal que está contigo, e de toda criatura, tantas aves grandes, né? Os animais grandes e até mesmo os animais pequenos que rastejam sobre a terra, né? Então Noé saiu com ele, seus filhos, sua mulher, a mulher dos seus filhos e todo animal grande, segundo as suas famílias, saíram da arca. Então Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave, e ofereceu um holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Então, enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Capítulo 9, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Todo animal da terra, toda ave do céu e tudo que rasteja sobre a terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vós, são entregues nas vossas mãos. Então, foi trazido novamente, através da vida de Noé e da sua família, o domínio sobre a terra. O domínio que Deus deu a Adão e Adão perdeu lá, não é? Agora, essa nova geração pós-dilúvio recebe uma nova chance de Deus. Vamos ver como vai se comportar, né, a partir dessa nova chance. E aí, tudo quanto se move vos servirá de alimento, bem como a planta verde, eu vos dei tudo, mas não comereis da carne com vida, isto é, com o seu sangue. Então, eles não poderiam comer a carne com o sangue, e essa cultura ainda prevalece no povo de Israel e também nós cristãos. Então, desde pequena, eu soube através da minha mãe, não é? Por exemplo, quando se matava uma galinha, cortava o pescoço da galinha e deixava escorrer na terra, né, no quintal ali, o sangue daquela galinha. E depois era pegado o animal e feito todo o preparo para o alimento. Então, eu cresci sabendo deste princípio e guardando este princípio. Certamente, ele fala aqui, né? Sim, certamente cobrarei do vosso sangue, o sangue da vossa vida, e cobrarei de todo animal, como também do homem, sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas multiplicai, frutificai-vos, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todo ser vivo que está convosco, como as aves, o gado, os animais selvagens. Sim, faço minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse:
Este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, e com todo o seu ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Isso mesmo. Coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E aconteceu que quando eu trouxer nas nuvens sobre a terra o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós, e com todo ser vivo e todas as criaturas. Então, você agora já sabe, quando termina aquele temporal, aquela chuva que abre-se os céus, logo você vê o grande arco, o arco-íris, que simboliza a aliança que Deus fez lá na época de Noé, e ela é por estatuto perpétuo. Pois bem, o arco estará nas nuvens, olharei para ele a fim de lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo e todas as espécies da terra. Isso mesmo, né? Os filhos de Noé saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, e estes três foram filhos de Noé. A partir daí, toda a terra foi povoada. Noé começou a cultivar a terra, plantou uma vinha, então bebeu vinho e embriagou-se. E ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e contou isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa e puseram sobre os ombros e então, andando de costa, cobriram a nudez do seu pai, com rostos virados para não verem a nudez do pai. E quando Noé despertou do sono provocado pelo vinho, soube que seu filho mais moço havia feito e disse: Maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus amplie o domínio de Jafé, e Jafé habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. E Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Todos os dias de Noé foram 950 anos e assim morreu. Então, as gerações, né? Nós temos aqui os descendentes de Noé aqui no capítulo 10, isso mesmo, né? Que nós vamos falar amanhã. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.